E é interessante porque a relação amorosa com os livros, com a literatura, com a leitura, ela vai se construindo no tempo. E uma das coisas que a leitura mais me ofereceu na vida foi o contato com as diferenças. Por onde eu entrava no mundo daquilo que era diferente? Pela leitura. Por exemplo, o primeiro livro que eu me lembro de ler, e li várias vezes, foi Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, em que eu pude mergulhar lá naquele reino das águas claras, encontrar Emília, Visconde de Sabugosa. Depois eu fui lendo outras coisas do Monteiro Lobato. Só tinha uma saída. Como é que eu ocuparia a mente? Leitura. E aí os vizinhos trouxeram para mim, aos 7 anos, eu era recém-alfabetizado, trouxeram gibis, história em quadrinhos. A questão é que em uma semana acabou, que a vizinhança tinha. Era uma cidade pequena. Aí se começou a trazer livros infantis. E aí eu comecei a ler mais coisas do Monteiro Lobato, mas depois de 2 semanas não tinha mais livro suficiente. E eu tinha um dia inteiro pela frente. Aí começaram a trazer para mim livros que tinham em casa. Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Trouxeram Cervantes, isto é, Dom Quixote. Trouxeram o Vermelho e Negro, do Stendhal. E aos 7 anos de idade li Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Não entendi nada. Mas fiquei com um fundo de sensação sobre a diferença do que era, por exemplo, a alma russa. É no Irmãos Karamazov que Dostoiévski usa uma frase que você conhece. Uma hora um personagem vira para o outro e diz: se Deus não existe, tudo é permitido. Isto é, para que ser bom? Para que ser honesto? Para que não sair cunhando pelo mundo se Deus não existe? Isto é, se não existe recompensa para a bondade e condenação para a maldade, por que ser bom? A alma russa tem isso. Aí eu fui ler Dom Quixote. Claro que eu achei que era só uma história de aventura, em que um homem, Dom Quixote, no seu cavalo Rocinante, com um ajudante chamado Sancho Pança, que eu admiro até hoje, tanto que eu ganhei dele a pança, e sua namorada chamada Cunegundes. Maravilhoso encontrar alguém chamado Cunegundes. Você fica na fila de autógrafo, vê uns nomes muito interessantes. E eu gosto muito de nomes diferentes, porque é isso que faz com que eu cresça meu repertório. Se todo mundo tivesse o mesmo nome, eu ia ficar limitado no conhecimento. Ainda bem que aparecem nomes diversos, e eu olhava aquilo, e olha que interessante, aos poucos eu criei uma paixão pelos livros, mas os livros que hoje, pelos quais eu tenho amor, eles me permitiram entender a diferença.